Vamos lá. Nós vamos passar agora para outra parte, né? Eu queria convidar Denilson Pestana, presidente da Nova Central, parceiro do sindicato, patrocinador do sindicato. Bom, posso passar direto, né? Pode. Eu falo alto igual o João. A casa é sua. Tô meio rouco de ontem, né? Ontem foi o Dia Nacional de Luta das Centrais Sindicais e nós fizemos uma concentração ontem em Curitiba de mobilização dos trabalhadores em torno dos temas que estão colocados na ordem do dia, no caso da política econômica e também algumas questões sociais que, no Paraná especificamente, em função também dos acontecimentos mais recentes dos professores aqui do Paraná. Nós estamos um pouco aqui, mas vamos lá. Eu não vou fazer nenhuma palestra assim, vou fazer um bate-papo com vocês, né, sobre o movimento sindical, sobre a importância do sindicato para a nossa organização, para a organização das pessoas, né? E, preliminarmente, a ideia, só apresentando, né, Geraldo, aqui, eu sou presidente da Nova Central, mas aqui em Londrina eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Eu sou carpinteiro de formação e estou presidente dessas duas instituições. Mas a ideia, preliminarmente, era fazer o seguinte, era perguntar para a gente, sindicato, às vezes eu costumo dizer que sindicato é muito parecido com Deus, uma polícia, né? Então, sindicato, polícia e Deus é quase igual. As pessoas só lembram quando precisa, né? Ela está tranquilo lá, ela não lembra de Deus. A polícia passa, João, por ali, o cara fala, aí, ó, gastando nosso dinheiro por aí, sem fazer nada, e sindicato só também. nas dificuldades. Sindicato também, ladrão e tal, nunca acessou. E esse sindicato, na maioria das vezes, por uma questão estratégica de instituições patronais, ele está sempre ligado a coisas ruins para as pessoas. Quando é que o trabalhador vai no sindicato? Quando o patrão não paga. Vai. Quando o cara não recebe o salário, quando o cara não paga as férias, quando o cara é demitido, que é momento pior do que a demissão. Mesmo que você esteja desgostoso da empresa e tal, você não quer sair. Você quer que a empresa melhore, para que você continue trabalhando ali. E aí é sempre muito traumático. Então a visão, o sindicato, a imagem do sindicato, né, por uma questão estratégica, ela está sempre relacionada a coisas negativas. Não recebi, pô, tem vários sindicatos, né? Não, a empresa não me deu equipamento de proteção, vou ter que ir lá no sindicato. Não, eu vou ser demitido lá no sindicato. Ninguém vai no sindicato, por exemplo, não está escrito em lugar nenhum, que o cara tem que ir no sindicato quando ele vai ser contratado. Momento positivo. Ó, você vai ser contratado aqui, na sua integração, vai conhecer a estrutura da empresa e depois você vai lá no seu sindicato. Vai lá conhecer a sua convenção coletiva de trabalho, vai lá conhecer que serviço que o seu sindicato presta para você, vai conhecer o diretor que é responsável por essa região e assim sucessivamente. Não tem isso. Então, se carrega muito isso. Então, a imagem do sindicato está sempre vinculada às questões, um momento muito ruim, muito triste para a vida dos trabalhadores. Mas o sindicato é importante. Tão importante quanto a polícia e tão importante quanto Deus também, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, poxa vida, tem várias profissões, tem várias pessoas que atuam em áreas que seria, para que um cara desse precisa de sindicato, né? Vamos pensar, por exemplo, os médicos, que salvam a nossa vida, João, que tiram a nossa dor, e os médicos têm que se organizar em sindicato, para defender seus interesses. Tem o Sindicato dos Médicos do Paraná, tem a Associação Médica de Londrina, tem a Associação Médica do Paraná, tem a Associação Médica do Brasil, tem os Conselhos de Medicina e assim sucessivamente, que tem um papel específico, muito similar à organização dos sindicatos. Vamos pegar os advogados, que operam o direito, que sabem tudo. Tudo. O sindicato dos advogados
tem sindicato, estão organizados também nessa instituição. E é forte. Forte, sindicato, né? Poderia ser mais forte ou menos forte, mas está ali. Né? Os juízes, que é quem define, por exemplo, se você recebe, se você tem ou você não tem direito. Tem a associação, a Anamatra, tem aqui no Paraná também uma organização muito forte que atua nesse setor e tem o mesmo perfil do sindicato. Os procuradores do trabalho, que são, na verdade, os fiscais da lei, que é quem vai lá fiscalizar se a lei está sendo cumprida. Também tem a sua organização, que tem um perfil muito similar ao do sindicato. Então, é só para dizer que para nós aqui o médico, advogado, juiz, procuradores, engenheiros e também os técnicos de meio ambiente. Também tem o seu sindicato. É um embrião, coisa muito nova, muito recente, está sendo construído por vocês ao longo, né, desses 2 congressos que eu participei. Esses 2 anteriores e esse congresso aqui. Então é uma construção coletiva que está sendo feita. Vocês estão num estágio muito avançado já de organização, porque nós conseguimos ao longo do último ano, né, que nós tivemos lá na universidade, lá na UEL, nós tínhamos um sindicato que estava em processo de criação de formação. Hoje o sindicato ele já existe de direito, que é mais difícil, né, porque hoje a legislação de criação de sindicatos, ela inibe, dificulta, há interesses políticos que acabam não tendo condição, não há o mesmo tratamento para uma categoria do que outra categoria, mas nós conseguimos superar tudo isso. Né? Superar casos, tem sindicatos que estão para ser legalizados junto ao Ministério do Trabalho há mais de 10 anos. E o Sinditema, um período muito pequeno de tempo, 3 anos de existência, nós conseguimos ter o nosso reconhecimento pelo Ministério do Trabalho da existência desse sindicato e dessa categoria. Então é um passo importante. Mas temos um desafio, que daí o desafio a gente vai falar logo mais na frente. Bom, no nosso caso, o sindicato sempre teve um papel, o papel do sindicato é muito restrito. E às vezes a gente mistura um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas historicamente nosso papel foi muito pequeno, muito reduzido. Durante a história, inicialmente, quando começou nossas organizações, com a questão da industrialização do Brasil, com a vinda dos imigrantes europeus para cá, que já tinha experiência de organização, nossa organização basicamente era de ajuda mútua. Então, todos os ecologistas, igual o João das Águas, se reuniam para poder se ajudar entre si. Ó, estou precisando de um medicamento aqui. Então, quem tinha um medicamento aqui, ajudava ali, se cotizava, arrecadava, fazia um fundo para se ajudar mutuamente. Ó, a empresa tal está com esse problema. E assim sucessivamente. Então, essa era a nossa organização inicial. Depois fomos avançando e tivemos aí, ao longo da história, um papel reduzido. Primeiro, assistencial. O papel do sindicato, historicamente, até um tempo atrás, né, coisa de 50 anos atrás, 60 anos atrás, era exatamente só para prestar assistência aos trabalhadores. Então não tinha esse papel estratégico que é fazer o enfrentamento entre o capital e o trabalho, entre as empresas e os trabalhadores. Então era isso. Olha, você vai ter aqui papel, você vai dar dentista para os trabalhadores, vai dar cabeleireiro, vai ter médico que o sindicato vai estar prestando esse tipo de serviço, e era reduzido basicamente a isso. Os sindicatos não avançavam muito nesse processo. Vamos crescendo. Passamos a tratar de uma forma mais direta, uma exigência por parte dos trabalhadores, né, e também das nossas próprias organizações. Nós começamos a ter também a defesa do salário. Conseguimos avançar em algumas questões importantes, né? A definição também das condições de trabalho, da representação perante a justiça do trabalho e também essa questão da assistência social que ainda é presente em vários sindicatos. Ao longo desse período histórico, sindicatos, tudo que nós temos hoje, na nossa legislação, que é direito nosso, nós conquistamos ao longo desses 72 anos da consolidação das leis do trabalho. Muita gente diz que Getúlio Vargas foi o pai dos pobres, né? Foi o pai dos pobres na época, né? Deu tudo para a gente. Na verdade, Getúlio Vargas não deu nada para nós, né? Getúlio Vargas foi dando concessões aos trabalhadores
em função do forte crescimento de mobilização que tinha a classe operária naquela época. Se não desse de um jeito, teria que dar de outro. E não deu da forma que queriam os trabalhadores da época. Nós fomos avançando ao longo desse período. Né? Reconheceu os sindicatos, mas reconheceu os sindicatos e criou com que os sindicatos fossem tutelados pelo Estado. Até um tempo atrás, o sindicato tinha que prestar conta para o Ministério do Trabalho das suas atividades. O recurso que o sindicato arrecadava dos trabalhadores, ele tinha que levar anualmente perante o delegado regional do trabalho, tinha esse papel, tinha esse nome, delegado regional do trabalho, para ver se ele aprovava as contas do sindicato ou não. O sindicato gastou dinheiro com o quê? Com greve? Esse cara aqui, já deixa ele de lado aqui. O sindicato gastou dinheiro com o quê? Com um jornal para informar os trabalhadores? Mais para lá, vai mais para o canto ainda. Então, assim, quanto mais o sindicato investia na mobilização, menos possibilidade de continuar na direção sindical tinha aqueles representantes. Havia intervenção do Ministério do Trabalho no sindicato. Os dirigentes que eram legitimamente eleitos pelos trabalhadores para representar os trabalhadores eram retirados dali e o Ministério do Trabalho colocava um interventor, uma pessoa para cumprir aqueles requisitos que era vontade da própria legislação, vontade do governo de plantão naquela época. Então, portanto, não foi isso. Nós conquistamos muita coisa ao longo desses 70 anos, como, por exemplo, o direito à jornada de trabalho. Antes de tudo isso, as pessoas aqui no Brasil trabalhavam 16, 18, 12. Crianças trabalhavam aqui no Brasil até muito pouco tempo atrás. Né? E era permitido pela própria legislação. Nós conseguimos estabelecer uma jornada de trabalho de 8 horas. Estamos brigando para reduzir a jornada. Faz 25 anos, 27 anos para reduzir a jornada da última vez. Reduzimos de 48 para 44 horas semanais. A briga agora é 40, mas está superada essa bandeira de 40 horas. Porque hoje, com a organização do sistema produtivo, a organização patronal, a nova forma de organização da produção, hoje se pode trabalhar muito menos, né, do que se trabalhava um tempo atrás. Né? Tem o Márcio Postman, que fala que essa questão da jornada imaterial, é a jornada que você não consegue, não é aquela que você faz no dia a dia dentro da empresa. Hoje o cara sai da empresa, vai para casa, quando ele sai da empresa, vai almoçar, ele continua trabalhando, só pensando como é que ele vai resolver aquela demanda que a empresa está na mesa dele para resolver logo após o almoço. Hoje o capital tomou conta de nós de uma forma, não é dono mais só da nossa jornada, é dono da nossa alma. Faz você trabalhar de dia, esse cara chega a sonhar com o trabalho. Né? Como é que ele vai resolver aquela demanda dele no outro dia, na outra semana? A pressão é muito grande. Então essa jornada que é de 8 horas, ela se transforma na verdade de 12 horas, de 15 horas, porque a pessoa trabalha muito mais do que aquilo que ela trabalha diretamente dentro do próprio local de trabalho. Então, isso é uma jornada imaterial. Né? Uma jornada que não é computada hoje para efeito do pagamento do salário dos trabalhadores. Na nossa pauta, né, foi motivo até de pessoal patronal, né? Nossa pauta agora na construção civil, nós colocamos, nós queremos um percentual de 50% adicional de jornada imaterial. É motivo, alguém, mais cedo ou mais tarde, eu falo assim, mas esse cara é louco. Né? Mas alguém, eu falo assim, eu tinha uns loucos, lá em 2015, estava pedindo isso, já pedia isso lá em 2015, daqui uns 20 ou 30 anos vão estar sendo colocado isso. Mas o Márcio Postman, por exemplo... Quantas horas, Deus? Oi? Vocês? Nós pedimos 50% Tá. de adicional como jornada imaterial. No nosso, na lei, o trabalho é 8. Hora extra, mais 2. Isso. E na legislação conseguiram aprovar mais 2 horas extras para o motorista também. Vocês... É um absurdo. Um absurdo. É um absurdo porque... E era a situação dos motoristas era muito pior, né? Porque nós estamos tentando, nós conseguimos regulamentar a profissão do motorista faz muito pouco tempo. Né? Há uma pressão muito grande por parte do setor empresarial que cresceu de forma assustadora a representação dentro do Congresso Nacional. Nós tínhamos, na legislatura passada, e quem esteve no último congresso, que eu disse, lá na UEL, nós tínhamos uma bancada de trabalhadores, de trabalhadores, de 83 deputados e 8 senadores. Essa é a nossa bancada. Então dava 91 parlamentares. O setor empresarial tinha 273
deputados e senadores. Então, tinha mais de 50% do Congresso Nacional. Portanto, a situação piorou. A bancada dos trabalhadores caiu para 50 parlamentares, né? E aumentou a bancada empresarial para mais de 400 deputados. Então, hoje, os 50 cidadãos que nós temos lá, né, mulheres e homens que estão travando praticamente uma batalha que é quase que impossível de vencer. Mas, se os sindicatos não ajudarem, se os trabalhadores não ajudarem, possivelmente nós vamos ter uma jornada, nesses 3 anos e meio que tem dessa legislatura, nós teremos prejuízos que poderão ser irreparáveis para a classe trabalhadora. Pode ter certeza disso. Mas, olha, nós conquistamos ao longo desse período o 13º salário, conquistamos o direito às férias, e é poucos países do mundo que têm as férias de 30 dias. Poucos países do mundo. O adicional de 30%, um terço, que foi conquistado exatamente em 1988, na Constituição de 88. Talvez muitos que estão aqui, talvez não tinham nem nascido ainda em 88. Né? Faz 27 anos que está em vigor essa nossa legislação. A licença maternidade, a licença paternidade, os adicionais de salubridade, periculosidade, adicional de hora extra, que era de 20%, em 88 passou para 50%, a reivindicação dos sindicatos era de 100%, para inibir a hora extra, para diminuir essa jornada adicional, e o FGTS, que na verdade foi uma conquista, mas um prejuízo, que antes do FGTS, todos os trabalhadores do Brasil tinham estabilizado o emprego, não podiam ser demitidos de forma, se não fosse por demissão, por justa causa. Portanto, trocaram, né, a garantia de emprego por o fundo de garantia, que é um pagamento que os empresários fazem, não é descontado dos trabalhadores, que os empresários fazem mensalmente, de 8% no salário, que é uma poupança, que vai dar um salário por ano, né, durante aquele período que o trabalhador estiver ali, e se for demitido, sem justa causa, teria um adicional também de 40%, que também faz parte disso, que é uma conquista nossa da Constituição de 88. Então, a jornada de trabalho, segundo o Márcio Postman, né, com o ritmo de produção que nós temos, com os novos métodos produtivos adotados pelas empresas, as novas tecnologias, uma jornada seria suficiente de 12 horas por semana. Já seria suficiente para todo mundo, ter serviço para todo mundo trabalhar. Né? Todo mundo trabalhando, seria possível trabalhar apenas 12 horas por semana. Quem puder ler o Márcio Postman, pode ler, ele é o presidente do IPEA, né? É um economista militante, e com certeza tem, e essa tese da jornada imaterial é uma tese que ele levantou e que nós estamos tentando transformar isso numa pauta sindical também. Então, portanto, tudo que nós temos hoje de conquistas sociais, de direitos sociais, tem o dedo e a participação efetiva dos sindicatos. Então é fundamental que a gente consiga fortalecer o nosso sindicato para que ele possa fazer com que essa luta continue avançando ao longo desse período. Qual que é o desafio nosso hoje? Hoje o nosso desafio, primeiro, com esse cenário político do Congresso Nacional, é um cenário de manutenção de direitos. Nós estamos com uma economia em crise, e sindicalismo em crise é uma situação um pouco diferente, uma crise em que o governo toma medidas, na minha avaliação, equivocadas na condução da política econômica, né? Não se faz o remédio que o governo federal está dando para a economia brasileira, vai matar o doente, já não resolve, né? Não se combate a crise econômica, e a nossa inflação não é inflação de demanda, né? A inflação de alimentos, né? Está colocada, então estão tomando medidas que vai inibir os investimentos, vai retrair ainda mais a economia, e o remédio que está sendo dado para o Brasil, já foi dado no Brasil, não deu certo, e é o mesmo remédio que deu recentemente para a Espanha, o mesmo remédio que se deu recentemente para a Itália, para Portugal e para a Grécia. E nós sabemos o que aconteceu com as economias desses países. Você não pode, as políticas que estão sendo adotadas são políticas cíclicas. Estamos com um problema de caixa. O que faz? Vamos cortar. Aí diminui o salário
nos servidores públicos, vamos restringir o acesso, por exemplo, agora as duas medidas provisórias, a 664 e a 665, um equívoco num contexto de crise de empregos. Começou a ter uma desaceleração de empregos. Ao invés de você garantir que acesso às pessoas que estão ficando desempregadas, você vai adotar políticas que restringem o acesso dos trabalhadores no momento que ele efetivamente vai precisar do seguro-desemprego. Um equívoco do governo federal, um equívoco da presidente Dilma. Um erro. Poderia até ter tomado essa medida. Há distorções? Há distorção. Mas há distorção, por exemplo, que poderia ser combatida de outra forma. Por exemplo, o governo não disse ao longo dos 12 anos do governo do PT, não disse, em nenhum momento, ser favorável à ratificação da Convenção 158 do OIT. Não disse e não fez nada para ser, por exemplo, ratificada essa convenção. Mandar uma mensagem para o Congresso Nacional, falando que para ser discutido no Congresso, é simples fazer isso, é muito fácil. Agora, mobilizar a bancada e falar assim, ó, a política do governo é a ratificação da Convenção 158, que proíbe a demissão imotivada. Não é, transforma as demissões num... Tem que justificar tecnicamente e economicamente por que vai fazer a demissão daquele trabalhador. Por que ele não fez nada disso? Com isso, se fosse ratificada essa convenção e tivesse em vigor no Brasil, você iria reduzir o número de desemprego. Porque as empresas demitem por quê? Por qualquer motivo, pela cor do olho, demitem por causa da roupa que a pessoa está usando. Não tem pagar 40% de multa, o que isso representa? Nada. Se você verificar o índice de rotatividade que nós temos, é monstruoso. Na minha categoria, está no CAGED de 2014. Nós temos 10 mil trabalhadores em Londrina. Sabe quantos mil trabalhadores foram demitidos de um ano para o outro? O saldo que nós fechamos de 2010, de 2014 para 2013, 2014 fechamos o ano inteiro. Nós tivemos 9.885 contratações, tivemos 10.100 demissões. Uma ideia? O estoque de emprego que eu tinha do ano anterior, eu perdi. Eu fechei negativamente quase 1.200 empregos ao longo desse período. Um erro. Então, assim, a rotatividade é enorme. Então, você tem que tomar medidas que possam restringir, na verdade, as demissões e a própria rotatividade. Né? Porque as empresas demitem um e contratam outro. Né? E às vezes contrata outro com salário menor do que aquele que estava na atividade. Então, você tem que estabelecer esse tipo de política. Então, o governo tomou a medida mais fácil, que é cortar onde não deveria ser cortado. Seria o acesso de pessoas que agora vão estar precisando do próprio seguro-desemprego. A mesma coisa, a medida provisória 664, que fala das pensões. É lógico que tem distorções. É lógico que a mãe que proença não é justo, por exemplo, a mãe que proença, né, não casar para poder receber a pensão. Não tem sentido. Não tem sentido. Tem gente que lutou na Guerra do Paraguai. E nós estamos pagando a pensão para aquele pessoal que lutou na Guerra do Paraguai. Não tem sentido isso. Mas tem outras formas de você atingir isso. Você não pode cortar linear. Você pode fazer um corte cirúrgico. Você já sabe onde é o problema, vai lá e ataca diretamente o problema. A forma que se estabeleceu vai penalizar efetivamente as pessoas que ganham muito menos e que não participam desse tipo de distorções. Então, um outro equívoco muito grande que aconteceu agora. Então, portanto, nosso cenário agora, de momento, é um cenário de, primeiro, retração econômica. As políticas que o governo está tomando não vai melhorar a nossa atividade econômica num período tão curto. Né? Pelo contrário, quando você paga, você define, por exemplo, que você vai aumentar a taxa de juros aumenta as despesas do governo com o serviço da dívida. Os bancos hoje são nossos credores do governo. Quem tem mais dinheiro hoje emprestado é o governo. Nossa dívida interna é uma dívida interna grande. E o governo tomou a medida, tomou a adoção, que é um equívoco, de fazer o quê? De aumentar a taxa de juros na casa de 13%. É a maior taxa de juros, uma das maiores do mundo. Quem é que vai ganhar com esse processo todo? Só os rentistas. Só o sistema financeiro. Nós tínhamos duas disputas no governo anterior da Dilma. Nós tínhamos um grupo de economistas que estavam no governo, que eram os economistas que defendiam o sistema financeiro. O Mantega
não era desse grupo, eram desenvolvimentistas, né? Tem dia que tinha que injetar recursos na economia para que a economia pudesse crescer e se desenvolver. Eles não. Vamos fazer agora. Vamos aumentar a taxa de juros. Estão restringindo o crédito para a habitação. Por isso, vai diminuir os recursos para Minha Casa Minha Vida. Vai diminuir os recursos para todos os programas que foram implementados até então. Para quê? Exatamente para pagar o serviço da dívida, para poder favorecer o sistema financeiro brasileiro, que é um dos que mais ganha no mundo. Mais ganha no mundo. Então, portanto, um equívoco. Então, nós vamos ter um cenário de luta pela manutenção de direitos, está tramitando no Congresso Nacional. Agora, estão acompanhando por aí. Vamos começar a falar num tal de PL 4330, vocês começam a ficar aceso por isso. Já aprovou na Câmara dos Deputados, está lá no Senado Federal para ser votado. Se esse projeto for aprovado, da forma que estava, já era um problema. Nós já conseguimos melhorar um pouco, mas ainda traz prejuízos enormes para os trabalhadores. Tem 4 pontos desse projeto, do PL 4330, que diz que regulamenta a terceirização. Mas não regulamenta nada. Ele amplia a terceirização, permite a quarteirização, a quinteirização, a sexteirização, e permite terceirizar no meio, no fim, do lado esquerdo, do lado direito, do lado de cima, do lado de baixo, permite tudo. Permite tudo. Qual que é o nosso problema? Os 4 pontos. Primeiro, atividade fim, atividade meio. Hoje, só pode terceirizar na atividade meio. Certo? Naquilo que não é atividade preponderante da empresa. Uma empresa construtora não pode contratar uma outra construtora para fazer o prédio dela. Não tem ninguém dela trabalhando. Né? Pode contratar, pode terceirizar na atividade de segurança, pode terceirizar na atividade de asseio e conservação, fornecimento de alimentação, qualquer outra coisa, que não é atividade fim dela. A proposta é poder terceirizar em tudo. Responsabilidade solidária e subsidiária. Outro problema. Hoje a responsabilidade é solidária. A empresa não pagou, a tomadora do serviço tem que pagar. Eles querem transformar isso em solidária. Aí até você conseguir executar o primeiro, até você chegar no final aqui, pronto. Problema para nós. Representação sindical. Quem é que vai representar esses trabalhadores? Outro problema. Como que esse trabalhador vai ser registrado? Registrado. Que convenção vai seguir? Né? Que tipo de atividade vai seguir? E a própria quarteirização, que permite também que nós temos restrições. Então, esse projeto, da forma que está, ele permite ainda a pejotização de trabalhadores. Permite, por exemplo, que ao invés de eu contratar um técnico de meio ambiente como funcionário da minha empresa, do meu grupo econômico, eu possa contratar ele como PJ. Ele vai ser um trabalhador, pessoa jurídica. Na essência, não muda muita coisa. No geral, não muda muita coisa. Vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Mas na essência, muda tudo. Ele não terá direito a nenhum dessas questões que eu falei aqui. Ele vai ser um prestador de serviço. Não tem direito à jornada de trabalho, então pode trabalhar dia e noite se quiser, tem empresa. Não tem direito à licença maternidade, paternidade, empresa não fica grávida, empresa não tem filho. Então, portanto, esquece. Não tem direito às férias, não tem direito ao fundo de garantia, não tem direito a seguro de emprego. Acabou o contrato, vou receber um contrato com você hoje. Não tem aviso prévio e não tem direito ao seguro-desemprego, que é outra conquista importante para nós. No contexto de crise é muito importante o seguro-desemprego. O assédio triplica. O assédio triplica. Assédio triplica. Está comprovado que a maior parte dos acidentes graves e fatais ocorrem com o pessoal terceirizado. Está comprovado que quem mais faz horas extras é o setor terceirizado, tem menos benefícios no setor terceirizado. Então, portanto, se for aprovado o PL 4330, nós estamos no mato sem cachorro. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Mas pode piorar. Nada é tão ruim que não pode ficar pior. Tem uma medida, uma ação no Supremo Tribunal Federal, julgando a inconstitucionalidade do precedente da súmula 331, que é essa que dá base para a terceirização só na atividade
meio. Está lá no Supremo Tribunal Federal. Tem um placar lá no Supremo Tribunal Federal. Já iniciou a votação. Está 6-0 o setor empresarial. 6-0. Nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Tinha 10, a Dilma indicou agora o Fachin, não tomou posse ainda, então vai dar 11. Por enquanto, está 6-0. Então, é um problema. O que nós temos que fazer agora? Não deixar que o Supremo vote, porque se o Supremo votar, falar que é inconstitucional, os empresários abandonam a mesa de negociação e vai ficar com o Supremo. Então eles podem tudo. Aí não é só na atividade meio, aí pode terceirizar em tudo quanto é jeito. Então para nós temos que acelerar a tramitação, não permitir que passe dessa forma, mas ainda para nós é melhor aprovar um projeto na Câmara dos Deputados que dá alguma garantia para os trabalhadores. Então, portanto, é um cenário de dificuldades para nós aqui. Nós temos aí um cenário ainda de empresários que estão propondo a flexibilização de direitos. Tem um projeto que cria um Código de Trabalho, que acaba com a CLT. Nós temos o Simples Trabalhista, outra medida que está tramitando lá. Né? Nós temos o Simples Trabalhista, o cara quer criar qualquer possibilidade para poder reduzir as conquistas que nós temos aqui. Né? Então, o cenário para nós é um cenário muito adverso. Estamos brigando lá agora, talvez será um outro equívoco da nossa presidente se fizer isso, que é a questão do fator previdenciário. Nós aprovamos o fim do fator previdenciário ainda no governo Lula. Lula foi lá, vetou o fator previdenciário. Aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, foi para ele vetou o fim do fator. Durante o governo da Dilma e o final do governo do Lula e no mandato passado, nós intensificamos a nossa briga. O governo apresentou uma proposta para nós que seria o 85 por 95. Um alternativo, não foi nem o governo, foi o líder do... Estava bom, a economia estava crescendo, tinha mais gente empregada do que gente desempregada, estava tranquilo, tinha condição de brigar para passar o fim do fator previdenciário seco. As coisas foram perdendo musculatura dentro do Congresso Nacional, o governo recuou. Não tem mais proposta oficial de 85 por 95. A proposta agora do governo é 95 por 105. Seria o seguinte: mulher para se aposentar somaria a idade dela e o tempo de serviço, tem que dar 95. E o homem, 105. Então, imagina, para aposentar nunca. Dependendo da categoria... Morrer trabalhando. Mas aí ele pode ser terceirizado. Acabou de desgraçar. Então é uma coisa. Agora, nós conseguimos agora uma manobra do Arnaldo Faria de Sá, São Paulo, do PTB de São Paulo. Ele colocou, embarcou nessa medida provisória aqui, 665, a questão do fator previdenciário. Passou na Câmara, passou no Senado. Agora, nós vamos estar fazendo uma pressão para que o governo não vete. Não vete. Se vetar, vai errar 2 vezes. Né? Vai errar 2 vezes. O nosso sistema de arrecadação da Previdência, né, ela é superavitária, Nossa arrecadação com a saúde, com a Previdência e com a assistência social, ela é superavitária. Quando você pega só a Previdência, só o INSS, ele é deficitário. Quando você pega a Seguridade como um todo, que essas 3, saúde, Previdência e assistência, tem superávit todo ano, nós fechamos de forma positiva. Quando você pega só o INSS, dá negativo. Mas dá negativo exatamente porque o governo cometeu um erro. Na época de 1988, o governo, acho merecidamente, reconheceu que os trabalhadores rurais teriam direito à aposentadoria independente da sua contribuição. E aí, milhares, milhões e milhões de trabalhadores rurais passaram a ter direito à aposentadoria e passaram a se aposentar, sem ter contribuído com a Previdência Social. O governo federal, lá na época de 88, fez exatamente isso que o Beto quer fazer aqui no Paraná. O que o Beto quer? O Beto não quer tirar o dinheiro de ninguém.
O Beto quer pegar 30 mil pessoas que o Tesouro do Estado paga hoje, que em 30 mil pessoas aqui, dá mais ou menos 160 milhões por mês. Não é mais. Acho que é 160 milhões. E vai passar para o Fundo Previdenciário. Qual que é o problema? Esses servidores aqui, que são aposentados, que estão sendo pagos pelo Tesouro do Estado, eles nunca contribuíram para o Fundo Previdenciário, para a Paraná Previdência. Segundo quem criou o Paraná Previdência, o Renato Esfolador, se for aprovado isso, se jogar esses 30 mil caras que nunca pagou um centavo para o Fundo Previdenciário, em 8 anos está inviabilizado o nosso Paraná Previdência, que é um dos fundos, uma das previdências mais bem-sucedidas do Brasil. Ou se jogar para lá, a mesma coisa. Não tem nada de errado. Lá na época que os constituintes definiram isso lá atrás. Mas o governo tinha que ter aportado o valor, o tesouro da União, tesouro do Estado, teria que aportar o valor, quanto que é? Vai custar mensalmente para o Tesouro do Estado, o Tesouro da União, R$1 bilhão. Então pega R$1 bilhão do Tesouro e coloca na Previdência. Pronto, estaria resolvido os problemas. Mas isso os caras não querem fazer. Não fizeram isso. Né? Então, portanto, por isso que o nosso INSS hoje ele é deficitário. Quando você compara aquilo que você arrecadou, aquilo que você vai pagar, vai dar menos. Exatamente porque nós incorporamos uma grande parte, injustamente, o que é justo, não estou dizendo que é injusto, mas deveria o governo ter feito a sua parte, não fazer cortesia com o chapéu dos outros. Ter colocado o dinheiro aqui, com isso estaria tudo resolvido para frente. Então, é uma outra questão importante. Então, estamos brigando para derrubar o fator previdenciário, e aí para nós já ficou simpático a ideia do 85 por 95, daí algumas categorias terão benefício e outras não terão benefício. Na minha categoria, por exemplo, por causa da rotatividade, eu terei muitas dificuldades de aposentar. Nosso pessoal vai ter muito mais dificuldade para aposentar em função da própria rotatividade, da terceirização que é crescente no setor da construção e assim sucessivamente. Redução da jornada de trabalho, redução da taxa de juros, tudo ao contrário daquilo que está sendo praticado pelo próprio governo. Então, portanto, nosso cenário é um cenário de dificuldades. Mas o desafio que nós temos para frente, é um desafio, primeiro, de consolidar as nossas entidades. Aí, falando um pouco do Sinditempo. Nós temos que agora fazer com que o nosso sindicato saia de ser um sindicato reconhecido de direito e passe a ser um sindicato reconhecido de fato. Nós precisamos representar efetivamente os trabalhadores que atuam nessa área dos técnicos do meio ambiente. Nós vamos sindicalizar os nossos trabalhadores. Vamos iniciar o processo de negociação com o setor empresarial. Essa parte eu acho que é a mais difícil do que conseguir a legalização do sindicato. Porque nós vamos negociar talvez com 1000 entidades patronais do Estado. Nós temos que fazer talvez acordo coletivo com empresas pontualmente, para estabelecer condições mínimas de trabalho aqui. Então é um trabalho que vai ao longo de muito tempo. Nós vamos ter que, talvez, iniciar um processo político de regulamentação da profissão. Criar daqui a pouco conselho, os conselhos técnicos de meio ambiente. Daqui a pouco tem que fazer esse processo todo em cada canto do Brasil. Tem que verificar quais são as bases que hoje estão sendo remunerados os trabalhadores para não fixar salários inferiores. E além disso tudo, nós vamos ter que discutir as políticas públicas. Esse é outro desafio. Hoje o sindicato não é mais só para dar assistência, não é mais para fazer um congresso por ano, não é mais só para fazer a convenção coletiva de trabalho, não é mais só para fazer o levantamento das condições de trabalho. As demandas hoje são essas que o João colocou aqui. Discutir a cidade, discutir o Estado, discutir o país, discutir a política de meio ambiente, a política de saúde, de educação, de habitação, saneamento. Tudo isso são demandas que estão colocadas para os sindicatos. Os sindicatos têm que dar essa resposta. O sindicato tem que começar a falar em nome dos técnicos do meio ambiente nesses fóruns. Da criança, do idoso, do adolescente. Em cada fórum desse, o sindicato tem que estar presente para poder estar colocando a sua contribuição.
Então, é um desafio enorme que o sindicato tem pela frente. Então, eu tenho certeza absoluta que as resoluções que vocês vão tomar aqui, né, vão dar com certeza a condição para que a diretoria do sistema possa estar dando vazão às demandas e possa, num período ainda curto, tão curto quanto o que foi esse de conseguir a legalização do sindicato, consiga se implantar enquanto entidade efetivamente representativa dos trabalhadores e das trabalhadoras do meio ambiente do Estado do Paraná. Então, basicamente, é uma conversa mesmo que a gente está fazendo, né, para que a gente possa... A Nova Central está à disposição, é o único sindicato que tem no Brasil. Nós temos o Sindicato de Saneamento que está com a gente aqui no Paraná, que é de Curitiba, tem outros que estarão vindo. Então, com certeza, a gente vai ter fazendo um belo trabalho ao longo desse período, desse processo todo aí. E esses cortes, minha gente, que o governo está fazendo, um outro equívoco, só para poder encerrar, o governo deu de renúncia fiscal 236 bilhões às empresas. 236 bilhões, ele abriu mão de impostos que seriam cobrados das empresas. Eu vou até, para passar direitinho para vocês aqui, eu trouxe uma colinha minha aqui. Ó, para as montadoras, 55 bilhões para as montadoras. Para a linha branca, IPI da linha branca, 8 bilhões. Linha cinza, 15 bilhões. Setor de imóveis, nossos imóveis, 1 bilhão. Desoneração da folha de pagamento, 156 bilhões de reais de renúncia fiscal. E agora, eles querem cortar, fazer uma economia de 18 bilhões, cortando a pensão e cortando os recursos do Fundo de Garantia. Então, portanto, é um equívoco. O governo poderia ter feito renúncia fiscal. Não sou contra fazer renúncia fiscal. Tem setores e tem regiões que você tem que fazer renúncia fiscal para que aquela região possa se desenvolver, para que possa gerar emprego naquela atividade econômica. Mas você tem que ter garantias sociais, tem que garantias que o cara vai cuidar do meio ambiente, garantir que o cara não vai demitir por um período, garantia, por exemplo, do setor automobilístico, que vai haver a nacionalização das peças para poder fomentar a nossa indústria. Olha, tudo bem, hoje 30% do que para montar um carro aqui, 30% das peças são do Brasil. Vou te fazer renúncia fiscal sim, não tem problema nenhum, mas ao longo de 3 anos vai ter que passar para 60%. Beleza? Com isso, você consegue investir e garantir o desenvolvimento do setor industrial no país. Então, basicamente, é isso. Nossos empresários querem aproximar o Brasil da China, nós queremos que a China se aproxime do Brasil, ao contrário. Né? Lá na China as condições de trabalho são de análogo de escravo. Nós estamos dizendo que quem quiser, padrão chinês que vai trabalhar na China, pode levar sua empresa para a China, que aqui nós queremos condições dignas, queremos trabalho decente aqui no país. E o Sinditema é um sindicato importante, fundamental, para que a gente consiga trilhar esse caminho de garantir trabalho decente, com qualidade, com salário justo para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Tá certo? Grande abraço e valeu, obrigado pelo convite. Pessoal, eu quero fazer um pedido para vocês. Virem todos aqui na frente, porque agora é o encerramento, nós vamos encerrar. No encerramento, nós vamos combinar algo aqui. Lá, na nova central, lá tem uma pessoa organizando o que vai ser mudado no estatuto que a gente precisa. Só que hoje nós não vamos poder ler o estatuto aqui e fazer a mudança. Então nós temos que chamar uma assembleia para fazer isso, né, Denis? Então nós temos que tirar daqui hoje. Vocês têm que nos autorizar, né, André? Que o sindicato faça esse encaminhamento. Que faça uma assembleia para fazer a alteração estatutária. Como que vocês participam mesmo à distância? Aqui nós temos um pessoal de Curitiba, temos um pessoal aqui de Araruna, tem um pessoal de Apucarana, de Colombo, de Pinhais. Pela internet, dá para a gente interagir pela internet, vamos discutindo, para ir afinando essa coisa. O Claudinho, que é o menino que entendia da questão da
da internet aí, inclusive, vou apresentar o Claudinho para vocês, e ele está filmando e gravando tudo que nós falamos aqui hoje, tá? Até as piadas ele gravou tudo. Nós vamos ter que depois, está tudo registrado. Deixa ele lá fora. Eu nego. Nós somos filiados à nova central sindical. Nós não temos federação, nós temos só a central sindical. Que é aquilo um pouco que falou, nós temos que depois ver qual que vai ser a nossa federação, se a gente vai construir uma federação no futuro, né, André? Um pouco nessa linha. Então, tudo isso que a gente tem que ir debatendo. Nós temos que decidir, por exemplo, se a gente faz um congresso por ano, nessa forma que a gente está fazendo de congresso, é mais de formação em formação, ou se a gente define no nosso estatuto de fazer um a cada 2, a cada 3 anos, e aí seria deliberativo. Ou a gente delibera as coisas em assembleia e deixa o congresso anual para a gente fazer isso que a gente está fazendo, que é de formação e de informação. Tudo isso nós vamos ter que decidir em assembleia. Né? Quer dizer, o congresso hoje não teria esse poder, então, de decidir isso. Mais alguma coisa que a gente precisa ver, Denise? O que é essa questão do associado ao filiado? E aí eu queria ver se eu estiver errado, você me corrija. Na hora que a gente documentou que o sindicato foi reconhecido, todos que é da área ambiental, que enquadram no nosso estatuto, ele é automaticamente filiado ao sindicato. Correto? Não. O que? Não? Ele pertence à categoria. Ele pertence à categoria. Então, eu entendia que ele passa a ser filiado e depois ele precisa associar. Não é nada disso. Então, Denilson, com você. A situação de vocês é mais difícil do que a nossa. Tá, então, isso nós temos que estar... Porque a categoria de vocês é uma categoria diferenciada. Igual motorista. Exemplo, para ficar mais fácil eles entender. Motorista, né, onde é que está os técnicos do meio ambiente hoje? Não tem o sindicato dele. Não tem. Né? Por exemplo, o cara que trabalha lá na Cacique, por exemplo. O cara está no sindicato da alimentação. É um técnico do meio ambiente que está na alimentação. O cara que está lá no frigorífico JBS. Tem um técnico do meio ambiente lá, 2, 3, 5, sei lá quanto. Está onde? Sindicato da alimentação. Né? Tem lá, pegar a Plaenge. Tem lá na Plaenge, tem lá a necessidade da empresa contratar. Está onde? No sindicato da construção civil. E assim sucessivamente. Então o trabalho que a gente vai ter que fazer agora, nós temos um sindicato, a categoria é diferenciada, e agora nós temos que separar. Nós temos que fazer assim, quantos técnicos de meio ambiente tem no setor da construção civil? O sindicato vai ter que fazer uma convenção coletiva com o Sinduscom Norte do Paraná, para que ele possa representar todos os técnicos do meio ambiente. Vai ter que fechar um acordo coletivo com o sindicato patronal do café, sindicato patronal da carne, sindicato patronal do comércio. Tem empresa do comércio que tem que ter técnico do meio ambiente. Está lá, a lei estabelece. Então tem que ter uma convenção para poder definir isso. E assim sucessivamente. Então o trabalho é mais difícil ainda. Motorista é a mesma coisa. Como é uma categoria diferenciada, tem um motorista lá na Cacique. Ele é do sindicato dos motoristas. Advogado é uma categoria diferenciada. Médico, categoria diferenciada. Então, os sindicatos médicos e advogados têm que fazer um acordo coletivo para poder representar esses trabalhadores aqui. Então, ele faz parte da categoria. Ele só vai se filiar ao sindicato a partir do momento que ele preencher a ficha de filiação. Eu sou sindicalizado, vai ter uma credencial, né, de diretor, de associado do sindicato, e assim sucessivamente. Né? Por exemplo, descontou agora, no mês de março, a contribuição sindical de todos vocês. Todo mundo que descontou. É um dia. 40% desse dinheiro divide assim. 15% vai para a federação, 5% vai para a confederação, 10% vai para a conta de emprego e salário, e 10% vai para a central sindical, que está vinculado ao sindicato. E 60% fica no sindicato. Sabe quantos por cento veio para o nosso sindicato? Nada. Nada. Nós mandamos umas 2.000 guias. Um monte de guias. Veio nada. Por quê? Porque vocês estão misturados com os demais trabalhadores dos ramos de atividades que são ramos de atividades preponderantes. A partir da existência do sindicato, vai ter que separar, vai ter que ter um acordo para estabelecer
as condições de trabalho de vocês, a jornada de trabalho de vocês, o piso salarial da categoria, não é o salário, é o piso, não pode pagar menos do que isso aqui, né? Jornada de trabalho, data base, que é a briga agora com o Beto, se vai ser maio, se vai ser janeiro, qual vai ser a data base da nossa categoria? Vai ser 1º de maio, então vai ser a nossa data base, é o mês que nós temos que definir o reajuste de salário da nossa categoria, e assim sucessivamente. Então tem toda uma grande jornada para ser encaminhada. Então é fundamental que a gente utilize agora nessa fase. Estava falando para o Geraldo e para o Hernani. Nós temos que pegar a lei que criou a questão do técnico do meio ambiente no Paraná, verificar quais são as empresas que estão obrigadas a ter. Então vamos ter 2 frentes de luta. Uma luta é trazer os trabalhadores técnicos do meio ambiente para o sindicato. E o outro é fazer com que as empresas criem essa função, aquelas que estão obrigadas. Aquelas que estão obrigadas por lei, nós temos que exigir que ela crie na proporção que tem que ter o técnico do meio ambiente. Que essa vai ser a nossa representação. Então nós vamos começar exatamente com quem está aqui. Ó. Vocês estão colocando um tijolinho aqui nessa construção. Mas logo, muito em breve, nós teremos, com certeza, uma edificação completa. Né? Com a atuação do sindicato forte, no sentido de fazer isso. Eu passei por Geraldo, na minha categoria, né, o pessoal dá para eles, né? Assim, o sindicato só representa nós da construção civil, mas não é. Eu negocio construção civil em Londrina, construção civil em Curitiba. Então são 2 sindicatos. Eu negocio Olaria Cerâmica, fábrica de tijolo, Sapopema, Telemaco Borba, Triolândia, Ribeirão do Pinhal, os buracos tudo lá é comigo. Eles não gostam lá. Tem 4 sindicatos patronais. Eu já passei por geral em contatos 4. Todas elas estão diretamente ligadas com o meio ambiente. Extração de argila, tal, tudo. Indústria da madeira. São 27 sindicatos patronais no estado. 27. Até Marapongas, tem mais 3 em Curitiba que eu negocio. Então são 4 sindicatos patronais da madeira que nós negociamos. Artefato de cimento, 2. Um aqui em Apucarana e outro lá em Curitiba. Né? Montagem e manutenção industrial, 1. Ou seja, são várias categorias que nós vamos ter que atuar. Então o trabalho, na verdade, começa agora. E é fundamental que vocês se sindicalizem no sindicato, ajudem, né? Nós vamos ter lá os sócios fundadores, quem fundou o sindicato na época, né? E de lá para cá nós temos que aí iniciar esse processo de construção da nossa categoria. É fundamental que a gente possa fazer esse diferencial. Né? O técnico do meio ambiente tem que ter um ponto de partida, poderá ser, no caso da construção civil, poderá ser a nossa convenção. Né? Ó, tem um vale-compra de R$ 438. Mas qual vai ser o piso? Vai ser similar ao do servente? Não, é um técnico. Vai ser similar ao do pedreiro? Não. Vai ser o contramestre? Vai ser o mestre? Então vamos ter que estabelecer isso. Estabelecer uma condição e assinar um acordo coletivo que estabeleça isso. Na indústria da madeira, já tem um patamar. Hoje, na verdade, nessas categorias que vocês estão trabalhando, já tem uma coisa que está sendo praticada por vocês lá, pela empresa de vocês, pelos empresários de vocês. No setor da alimentação já tem uma convenção assinada. Não precisamos, nesse primeiro momento, inventar roda. Não inventar roda. Vamos partir do ponto de partida nosso, são as categorias majoritárias. Né? As categorias maiores. No caso da construção civil, a convenção da construção civil. No caso da indústria da madeira e do móvel, a convenção da madeira e do móvel. No caso da olaria, a mesma coisa. Estabelece uma condição mínima e aí é o nosso ponto de partida. Para nós poder caminhar no sentido de ampliar, de regulamentar a profissão, de garantir benefícios, plano de saúde, conquistas econômicas e sociais importantes. Tem um vale-compra na construção civil, então, justo. Se nós estabelecemos que vai ser o salário do contramestre, ou do mestre, né, o piso do mestre, né, beleza, então, acrescido do vale-compra de R$ 438. Né? Tem uma cesta básica lá no setor da madeira, ou no setor de olaria e cerâmica. A olaria e cerâmica tem, por exemplo, um material escolar, um kit de material escolar que é anual, que é entregue para o filho do trabalhador. Opa, vamos garantir essa conquista também para o técnico do meio ambiente. O que mais? Podemos avançar aqui. E assim sucessivamente. Então, é importante. Mármore e granito. Aqui, mármore e granito, a mesma coisa. Então, eu passei por geral as convenções, a pauta que eu assino. Né?
e as convenções que a gente vai estar assinando. O que eu pedi? Tudo que for eclético aqui, separa, vamos apresentar essa pauta. Vamos entregar essa pauta lá para o sindicato patronal, lá em Curitiba. Nós queremos firmar uma convenção coletiva. O sindicato existe e tal. Não chamou nós para reunião? Vamos chamar no Ministério do Trabalho, vamos chamar na mesa redonda, vamos insistir. Nosso papel é esse. Né? O papel do sindicato é ser esse elo aqui que possa estar forçando a discussão, né? Para tentar avançar. Talvez no próximo congresso ou na próxima assembleia, fazer um processo diferente. A gente poder retirar de cada um o que eu gostaria para mim. O que eu gostaria de colocar na minha pauta de reivindicação para essa minha categoria aqui. Aí você teria condição de definir de forma muito geral quais são os principais pontos que a gente estaria reivindicando especificamente para a nossa categoria. Então, basicamente, gente, é um caminho longo, mas tem que começar. Nós já começamos com o processo de legalização do sindicato, já está consolidado. Agora, nós temos exatamente que agora de fazer com que as coisas saiam do papel. Está no papel, está bonito, mas agora tem que virar realidade, começar a mudar a vida das pessoas. O papel do sindicato é mudar e mudar para melhor a vida das pessoas lá no local de trabalho. Nós já estamos sendo demandados para mudar a vida das pessoas fora do ambiente de trabalho também. Mas agora a nossa tarefa principal nesse sistema é mudar lá no ambiente. É o cara falar que agora, né, fazer assembleia por empresa, participar dos trabalhadores das principais demandas que nós temos. É isso. Tem um menino que falou, fez uma pergunta ali fora com relação a isso. Foi você? Eu terminei de me informar como que eu faço. Ah, tá. Tirou horas, né? Na área técnica e meio ambiente. Tá? Porque assim, você sai do curso, você não tem muita base. De abrir uma consultoria, por exemplo, de montar uma empresa no ramo. E aí eu falei assim, o sindicato poderia dar cursos. Como que eu preencho algum laudo técnico, alguma coisa assim. Vários cursos, né? São demandas que o sindicato pode atender. Vai ter um Instituto São José aí que nós vamos ter parceria, né? São José, vamos fazer os cursos. A resposta que eu disse para ela foi o seguinte: nós estamos buscando o pessoal para associar no sindicato, porque a pessoa associa e na medida que a gente tem um grupo de sócios, a gente começa a montar o curso. Então, de repente, nós temos 30 pessoas. Os 30 estão interessados, a gente já muda uma grade do curso, né? Arruma um local aí, o professor já disse que a gente pode usar esse espaço aqui para dar aula, por exemplo. Só arruma uma pessoa, a gente tem que conseguir quem faça o curso, né? O local aqui, por exemplo, para quem mora aqui na região, já dá. Região de Curitiba, por exemplo, a gente pode achar um espaço lá em Curitiba também, está agregando por lá e assim, espalhado por lá inteiro. E agora tem muito curso à distância também, né? Sim. É isso, então agora dá para trabalhar um pouco isso também. Isso deixa tão mais em conta, né? Você monta uma base aqui, né? Uma estrutura bem simples até, mas a estrutura é tudo mesmo, né? E tal, tá aqui, beleza. E já transmite aí. Já transmite, então você consegue fazer isso. Dá para interagir, conversar. No nosso caso, no instituto que o nosso sindicato criou, o Instituto São José, nós criamos um instituto aqui. Tem um pouco esse caráter mesmo de... Tem várias demandas que nós atuamos, que nós vamos trabalhar no sentido de elevar. A ideia é ter um instituto como se fosse um guarda-chuva. Estamos criando agora outras estruturas, né? Na área assistencial, na área de educação, na área de produção de estatística. Vamos ter vai ser o nosso sistema Sintracom. Deve ter toda uma estrutura, né? Que a gente está montando. Mas a ideia é ter exatamente cursos à distância, onde você possa estar capacitando, para você ter condição de certificar, né? Ter condição de certificar a pessoa e tal, a pessoa está preparada para poder exercer essa nossa atividade. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer levantar alguma coisa? Tranquilo, é isso então? Tá. Eu quero saber qual norma que eu vejo que precisa de um técnico no meio ambiente na empresa. Pode usar a própria lei de criação do sindicato, que seria mais fácil você. Fala lá. A própria lei que autorizou a criação do sindicato, a lei que pode falar isso mais fácil. Se você quiser chegar na sua empresa e falar, olha, dá para criar esse cargo aqui dentro da empresa, eu acho que é essa conversa que a gente precisa começar a ter, né? É a própria lei de criação do sindicato. Eu não lembro o nome do 16346/2010. Eu trouxe ela, mas não está ali, mas eu lembrei. É 16. A gente pode fazer anexo e disparar. A gente manda, por exemplo, a lei para todos vocês, porque tem o cadastro de vocês, né? Eu vou disparar a lei para todo mundo, vocês verem. E ali, na própria lei, ela está dizendo, ela fala o seguinte: as empresas
que são classificadas. Aqui no Paraná, quem tem que classificar as empresas, se ela é poluidora ou não, é o IAP, né? Então, se lá no IAP ele considera a empresa poluidora, tem que ter o responsável ambiental. Qual é o número? 16? 16346. E olha, 2010. esta pergunta dela é um papel importante de vocês, que é o que nós, veja bem, a nova central, que o Denilson que está aqui, já está comprometido conosco, já deu toda uma estratégia que será feita, o Geraldo vai fazer as visitas, já fizemos cartas, vai fazer as visitas, etc. Mas é papel de cada um exatamente isso, começar a falar para as pessoas que têm a profissão, né? Se você está numa outra reunião dentro da sua empresa, da empresa onde você trabalha, você tem que lembrar do processo de construção que foi o técnico de segurança do trabalho. Não existia, gente. Né? Quando começou a ter, uns falavam que não precisava, o outro achava que, né, um era doido, o outro não sei o quê. Tal. Hoje ninguém discute mais. Todas as empresas têm, a profissão existe, a pessoa se apresenta. Né? Então, é isso que nós vamos fazer, consolidar a profissão. Exatamente. Pegue a lei, leve para o recurso humano da sua empresa, deixa lá com ela. Eles vão começar a se acostumar com a ideia. Certo? E nós vamos fazendo as medidas, vamos dizer assim, mais burocráticas e necessárias para isso daí. Né? O que volta ao assunto do Eliezer, do conselho e tudo, todos esses encaminhamentos vão ser feitos, mas vamos dizer assim, vão ser preciso fases, tem que consolidar a profissão, para consolidar os direitos que ela tem, né? Base de salário, como é que nós vamos calcular honorários, valor do piso salarial, quais os benefícios que vai conseguir ter em determinadas... se uma empresa grande resolve contratar, né? Eu tenho 5, 10, 15 técnicos de meio ambiente, vocês são sempre, né, de poucos, não é como a construção civil, contrata de 100. Então tá, uma grande empresa lá, mas contratou 10 técnicos. Chama, nós vamos lá, fazemos a primeira convenção direto com aquela empresa, faz uma prévia. Então, prepare-se para dar esse tipo de explicação para os seus patrões. Certo? E também assim, né, a gente identificou perto da nossa casa, na nossa cidade, uma empresa que precisa que não tem, vamos pedir para eles contratar. Entra em contato com o sindicato, a gente autoriza de alguma forma vocês a ir lá e fazer essa... Porque assim, a gente tem que ter perna para alcançar todas elas. E ela está na porta da nossa casa, né? Ela está do nosso lado. Pessoal, eu quero fazer uma prestação de conta bem rápida aqui. O Denilson é o presidente da nova central e nós temos, o Congresso tem uma despesa, né? Então nós temos uma despesa que a nossa central vai acabar pagando. Por exemplo, o banner, por exemplo, o folder que você recebeu, foi tudo rodado lá pela nova central, eles que pagam. O transporte de Curitiba para cá, o ônibus de vocês custaram R$1.800, é isso, Carlos? E os R$100 mais a alimentação dos motoristas, também nós temos que puxar isso, tivemos que fazer o depósito lá adiantado para que vocês viessem, né? A nova central é um custo que a nova central vai estar pagando. O aluguel desse espaço aqui, ele fez para nós 50% do valor, André, quanto ficou mais ou menos? 600 reais? Ele fez para a gente metade do preço também. Nós temos até o dia 5, até conversei com ele, falou que pode acertar até o dia 5. Então, estou dizendo isso para vocês, para ver qual que é o comprometimento que a gente tem que ter com tudo isso. Né? Quer dizer, então, assim, e vocês fizeram investimento para vir aqui. Né? Vocês colocaram R$15 de contribuição, vocês tiveram que viajar, quem veio de Curitiba, por exemplo, você vem de carro, por exemplo, de Araruna para cá. Quer dizer, então, isso é um investimento que nós estamos fazendo em nós mesmos. E a gente busca parceiro para nos ajudar nisso. Né? Quando o sindicato estiver organizado e tiver recurso, essas coisas facilitam. Agora, até chegar lá, todos nós vamos ter que fazer um investimento. Quem veio na fundação do sindicato fez um investimento. Só veio de Curitiba, veio de toda a região do Paraná e começou um investimento lá há 3 anos atrás. Agora está completando 4 anos. Né? Tem pessoas que, por exemplo, que veio na primeira reunião do sindicato, na segunda reunião do sindicato. Isso é todo um investimento que a gente está fazendo, que na medida que o sindicato vai se organizando, esse investimento acaba aparecendo como um fruto de uma semente que a gente plantou. Não é isso? Então, por isso que eu quero agradecer muito a vinda de vocês. E se a gente vai fazer o ano que vem o próximo congresso, nós vamos definir a assembleia que nós vamos marcar para com dias. E para finalizar, então, que vocês autorizam a diretoria, então, a se organizar em assembleia para decidir tudo isso que nós estamos falando aqui. E aí e quem quiser, também nós vamos abrir um canal, né, Claudinho, para que vocês mandem para a gente aquilo que vocês querem que a gente debate, né? Sugestões, quem não é da área tem sugestões, hoje de manhã tinha 2 engenheiros aqui. Na parte da manhã a gente tinha mais um tanto mesmo de pessoas, que acabou na hora do almoço, o pessoal dispersado. Mas estava muito bom de manhã, tinha engenheiros, tem até arquiteto aqui hoje também, ainda tem? Tinha, né? Estava muito comum. O pessoal não era. Mas assim, um público muito bom que nós tivemos aqui hoje, então uma salva de palmas para todos nós. Só dizer, pessoal, que é uma caminhada
assim, ó, é importante que todo mundo se engaje nesse processo, certo? Vão poder contar um pouco mais à frente que vocês participaram do processo de construção do sistema e da própria regulamentação da profissão de vocês. Nenhuma, disse agora que os motoristas, sabe quantos anos nós demoramos para regulamentar a profissão do motorista? 80 anos. Comerciários, mais de 100 anos. Regulamentamos no ano passado. Né? Domésticas, histórico. Para regulamentar a profissão doméstica, nós tivemos que fazer enfrentamento, não foi aqui, foi internacional. Nós criamos um constrangimento com o governo brasileiro, lá na OIT, e o governo resolveu ratificar uma convenção internacional que garantia os mesmos direitos para as domésticas dos demais trabalhadores do país. Então, assim, ó, não é nada fácil, certo? Nada fácil. Às vezes a gente está, às vezes as pessoas estão longe, não participam, quem não participa acaba não tendo acesso às informações. Então, é muito importante que vocês que estão participando aqui possam replicar isso e participar efetivamente desse processo. Tá certo? Bom retorno para vocês. Eu estava lá em Curitiba hoje cedo, estava em Paranaguá. Vim direto para cá daí. Araruna, lá por um acaso, é a fábrica de móveis, você trabalha lá, não? Não. Não? Eu trabalho com a prefeitura. Prefeitura. Tem uma fábrica, tem a tal da JR Corato lá. Ele trabalha na prefeitura, tem um projeto chamado A Piada, né? Um projeto muito bom na área mesmo. Pessoal, nós vamos entregar para vocês então um certificado e aí uma camiseta para cada um. Vocês só têm que me falar o tamanho. Nós temos o P, o M, o G e o GG. Tá? Aí nós vamos entregar. Tá nós, CC. Estou na G. E quem não quiser também, não tem importância. Vamos lá então. Como é que a gente organiza? João, vem pra cá, vamos entregar. Cada um pega uma camiseta. Aí você. Olha, eu tô com uma M na mão. Quem é M? Já vem aqui então. Vem aqui que o Denilson vai.